Deus. Pode se sentar, igreja? O louvor que as irmãs cantaram, se Cristo comigo vai, né? Irmãs, é lindo, né? Porque quantas das vezes o inimigo tem falado que vai fechar uma porta, mas se Deus está conosco, não há porta fechada, não há diagnóstico que o nosso Deus não cura, não há emprego que o inimigo fecha a porta que Deus não abre, não há nada aquilo que Deus decretou que o inimigo feche, né, irmãos? Então eu gostaria de dar a oportunidade para a irmã de Lúcia, está com a oportunidade com a palavra inicial. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome. Irmãs, vamos estar glorificando, vamos clamar. Nós saímos de casa para glorificar ao Senhor. Aleluia, engrandecido é o nome do Senhor nesta tarde, né? Imagina os irmãos que uma senhorinha dessa de 65 anos, com tantas dádivas para compartilhar com os irmãos, para falar da grandeza do meu Deus. Quantos feitos tem feito o Senhor na minha vida? Sou sua testemunha ocular de tantos feitos maravilhosos. Mas para nossa meditação, vou ler um versículo e vou fazer só uma pequena explanagem, amém? E disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Fale uma adjuntora que esteja como diante dele. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal, todo o campo e toda ave dos céus, e trouxe a Adão para estiver como lhe, para estar como lhe chamara, e tudo que Adão chamou, e toda alma vivente, isso foi o seu nome. Adão pôs os nomes a todo o gado e as aves dos céus e todo animal do campo, mas para o homem não se achava a disjuntora que disseste, somos diante dele. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão. Amém? Somente esse versículo que nos chama a atenção. Quando Deus determinou criar uma disjuntora, ele adormeceu Adão. Os anjos não sabiam, porque era especial aquela disjuntora para Adão. Tudo Adão pôs o nome, mas faltava-lhe uma coisa, e essa coisa era uma disjuntora para Adão. E Deus o fez no secreto, porque somos especial aos olhos de Deus. Deus é tremendo em nossas vidas. Hoje, por esta causa, temos união feminina, porque o Senhor nos enche da sua graça, nos dá compromisso, ensina-nos a priorizar a presença de Deus. Um sábado tão grande como esse é priorizar a presença de Deus, florescer na presença de Deus, porque fomos criados da costela e no secreto. Adão estava dormindo, porque fez o Senhor esta maravilha, porque nos ama com todo o seu amor, porque quando Ele quer, Salmo 33 diz que quando Ele quer, Ele ajunta as águas do mar nas suas mãos como um montão. Então esse é o Deus que nós servimos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Amém? Obrigada. Aleluia, glória a Deus, aleluia. A irmã Alaide está com a oportunidade para fazer a oração pela palavra inicial. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, nós não saímos de casa à toa, não, irmãos. Hoje é sábado, nós estamos aqui para glorificar o Senhor. É o culto de glorificar a Deus, para agradecer que nós estamos vivos, irmãos. Vamos acordar, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar, né? Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, pela palavra, Senhor. Por essa palavra maravilhosa, Senhor, que Tu tem dado para nós, Senhor, nesta tarde. Senhor, em nome de Jesus, Tu vem abençoar cada vida aqui presente, Senhor. Em nome de Jesus, Tu toma a vida de cada um, cada clamor, cada oração, Senhor. Em nome de Jesus, vem fazer o Teu querer se cumprir na vida de cada um. Toma a vida das irmãs, Senhor, que está dirigindo esse culto. Pai, usa elas, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, não só hoje, mas para todos sempre, seja conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar, igreja. A diaconisa Núbia está com a oportunidade para trazer uma palavra, aquilo que Deus colocar no coração dela. Amém.
Glória a Deus. Igreja. Temos que andar preparada, né? Eu passei o dia do culto de missão. Passei, irmãos. Eu falei assim, o Nivaldo falava assim, quem que vai dar testemunho? Eu falei, Nivaldo, crente tem que andar preparado, né? E hoje eu achei que a Francinha estava brincando, né? Porque sempre a irmã Maria deixa as coordenadas tudo direitinho, mas estou aqui. E igual a Franciele falou, nós saímos da nossa casa para adorar o nome do Senhor, né? Desde ontem à noite nós já estamos sentindo palpável a presença dele no nosso meio. No nosso círculo de oração, Deus tem nos visitado. Ele tem guardado a nossa vida, Ele tem feito presença no nosso meio. E a palavra do Senhor no Salmo 40 fala assim, esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Aleluia. E pôs um cântico novo na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não respeita os soberbos, nem os que desviam para a mentira. Muitos são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. E nessa noite é o salmo que eu deixo para a igreja, que vale a pena esperar no Senhor. Porque quando nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança, não tem nada, não tem barreira, não tem impedimento, não tem demônio que atrapalhe a nossa bênção de chegar até nós. Porque o nosso Deus que está aqui, Ele é o mesmo Deus que operou aqui na palavra do Senhor, no livro de Gênesis e Apocalipse. Porque podemos, quando nós adentramos para essa palavra aqui, nós vemos tantos milagres, né? E naquela época não tinha a graça do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a vida desse povo. Hoje nós temos a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Porque o dia que Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós, na cruz daquele Calvário. Ontem nós comentamos ali no nosso círculo de oração, que a palavra que o evangelista Joacim deixou nós muito apertados aqui na segunda-feira, na reunião de professores, que ele falou assim, se nós subíssemos hoje, será se nós subiríamos para o céu realizados? E ontem nós tivemos a oportunidade de continuar meditando, que foi uma palavra que falou ao nosso coração durante toda a semana. Até meu esposo, que estava lá na sala, ficou com essa palavra na mente, né? Quando nós estávamos assistindo a aula de professores. E ontem nós tivemos a oportunidade de meditar mais um pouquinho nessa palavra, né, irmão Igor? E assim, nós sabemos que se o Senhor chamar nós hoje, nós não subiríamos realizados como seres humanos. Mas temos a certeza que se Ele nos chamar hoje, nós vamos ter a maior realização que o ser humano pode ter na vida, que é morar no céu, né? A nossa vida eterna com o Pai. E é nesse propósito que nós estamos aqui, nessa caminhada. Porque se nós caminhar aqui todo dia e nós não ter na nossa mente, que se nós tiver convicção que nós vamos morar no céu, nós estamos caminhando em vão, né? Porque como eu comentei ontem, nós planejamos tantas coisas ali no Brasil, mas se o Senhor não quiser, nós não vamos desfrutar nada daquilo ali que o Senhor deu para nós. Mas a glória do Senhor, a promessa que Ele deixou aqui na palavra dEle, nessa palavra que Ele foi preparar lugar, ia buscar uma igreja que tinha essa esperança no coração, essa fé, que ia morar no céu, essa nós temos a certeza que nós iremos. Lá nós vamos desfrutar. Basta nós esperar nele com paciência, sabedoria e fé e obediência, que nós vamos morar no céu, né? E eu deixo para a igreja, espera com paciência no Senhor, porque Ele inclina para nós a misericórdia dEle todos os dias da nossa vida. Amém. Amém, glória a Deus.
Irmãs, a irmã Maria, a diaconisa Maria falou comigo na quarta-feira à noite que eu estaria com a oportunidade para trazer uma palavra do Senhor. E isso foi à noite, e eu trabalhei na quinta. E por volta das 11 horas da noite, meu esposo passou mal, e eu tive que levar ele para a emergência. E lá naquele hospital, Deus me deu a palavra. E a confirmação com a palavra da irmã, da diaconisa Núbia. Passei a noite toda naquele hospital e eu olhando como que a gente dá trabalho. Vendo aqui quantas pessoas naquele hospital dando trabalho para os enfermeiros, para os médicos. E eu observando eles e vendo eles, aquele cuidado, aquela paciência com aquele povo. E eu fiquei imaginando a paciência de Deus conosco. E eu fiquei assim, mas aí veio na minha cabeça sobre o tema frutificar, florescer, e eu fiquei pensando, mas que tema que eu vou trazer uma palavra, que palavra? Eu não tinha tempo, naquele hospital eu cheguei em casa por volta das 7h30 da manhã, e eu estava muito cansada, e eu fiquei, gente, frutificar, florescer, semente, e Deus me deu a figueira. Aleluia! E como hoje, aproveitando já a oportunidade, eu gostaria de informar a igreja que a diaconisa Maria não está aqui. Vocês coloquem ela em oração, ela, o presbítero Bruno, o evangelista Bruno e a mãe da irmã Maria não está bem. Então vocês colocam ela, vão estar intercedendo por ela, para que corra tudo bem com a dona Joana. E ela pediu para mim estar dirigindo o culto. E a palavra que eu não ia falar a palavra, mas a confirmação da diaconisa Núbia tocou profundamente no meu coração. Então eu vou compartilhar com a igreja. A palavra da figueira estéril. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Uma figueira plantada na sua vinha. Isto é, em Lucas 13, versículo, deixa eu ver aqui, 13, versículo 6. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira, irmãos, uma figueira só, plantada na sua vinha, e foi procurar pelo fruto, não o achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não o acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque e adube. E se der fruto, ficará. E se não der, depois a mandarás cortar. E eu fiquei pensando, irmãos, sobre a paciência do nosso Deus e as nossas responsabilidades com a vida que Deus nos deu. A gente tem muita mania de ficar só, pede as coisas para o Senhor, e a gente pede para o Senhor e é só coisa grande, né? Mas responsabilidade nenhuma com as coisas do Senhor a gente quer ter. Ele não quer ter com a obra, não quer ter com nada, com a nossa vida. E o que me chamou a atenção foi ver aqueles enfermeiros e aquelas pessoas davam tanto trabalho naquele hospital, tanto trabalho, e eu fiquei imaginando Deus, como a gente dá trabalho para o Senhor. E Ele tem paciência conosco. Só que, irmãos, a paciência do nosso Deus tem limite. Ela vai chegar. E aqui fala que o Senhor dessa vinha veio por 3 anos. 3 anos ele ficou calado, mas ele veio visitar. Ele teve uma visitação naquela vinha. Quando ele teve uma visitação naqueles 3 anos, ele não falou nada, mas ele estava visitando. E assim é o nosso Deus. Já pararam para pensar que às vezes, muitas das vezes, a gente está preocupado com fulano que está falando da gente, alguém está falando da gente, mas já parou para pensar que Deus pode estar falando da gente, do Espírito Santo, corta ela, tira ela fora, ela não está produzindo, não está fazendo nada. Mas eu estou falando no interior, não é no exterior, não é as coisas que a gente faz, eu estou falando no interior. Será que
nós estamos sendo frutíferos no nosso interior? Será que o nosso coração realmente está entregue para o Senhor? Será que essa terra do nosso coração está frutificando coisas boas? Porque aqui, nessa videira, ele pediu para cortar. Por quê? Porque no terceiro ano, ele veio e não tinha fruto. A videira estava toda cheia de uvas, mas uma figueira estava lá infrutífera. E o Senhor pediu para cortar. Mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós. E se o agricultor pediu para mais um ano para podar essa figueira, lavrar, podar, colocar esterco, adubar. Mais um ano, mais uma oportunidade. E se hoje o Senhor falar conosco que está dando mais um ano de oportunidade para a gente se consertar com o Senhor? Se hoje o Senhor estiver falando, citando o nosso nome, e o Espírito Santo falando, vamos dar mais um ano, deixa eu trabalhar na vida dela. Mas o problema nosso, irmãos, que a gente não quer deixar Deus trabalhar. Sabe por quê, irmãos? Porque o trabalhar do Senhor, a poda dele na nossa vida dói. Dói tanto, irmãos, que vocês não têm noção. Quantas coisas a gente precisa deixar, tirar. E é doído, irmãos, vocês não têm noção. Mas é necessário. Porque as coisas do Senhor não tem como você carregar as coisas do mundo e as coisas do Senhor. E o Senhor, Ele é tão maravilhoso que Ele conhece o nosso interior, não é o nosso exterior, é o nosso interior. E graças a Deus que tem o Espírito Santo, que intercede por nós e continua intercedendo por nós. Graças a Deus por isso. E para a gente conseguir essa figueira frutífera, a gente precisa dos frutos do Espírito. E os frutos do Espírito a gente só consegue, irmãos, não é por nossa conta própria, mas é a nossa disponibilidade de buscar e deixar as coisas do mundo. Porque, irmãos, para a gente perder o fruto, irmãos, é como se diz, eu não sou muito xingar não, mas vou falar, é tanto cavalo da carroça de Faraó, é tanto filho de Nabucodonosor. Quantas pessoas que vêm para tirar um fruto da gente, que é enviado do inimigo, para fazer perder um fruto, é muito fácil. Mas para conseguir um fruto, irmãos, é muito tempo de jejum, oração. E aqui em Gálatas fala, lá em Gálatas 5 fala, quais são os frutos do Espírito. E a gente só consegue buscando mesmo ao Senhor e deixando as coisas desse mundo e clamando Ele, se entregando a nossa vida e o nosso coração para Ele tomar conta. E eu agradeço a oportunidade. Eu gostaria de dar a oportunidade para as irmãs estar com o louvor, trazendo o louvor. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. A União Feminina cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim.
Glória a Deus, aleluia. A diaconisa Juliana está com a oportunidade de apresentar os visitantes. Aleluia. Glória a Deus, Glória aleluia. ao teu nome, Senhor. Aleluia. Oh, Jesus, obrigada. Visitantes, sejam bem-vindos. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Não importa a igreja que tu és, se aos pés do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dai as mãos e meu irmão será. Dai as mãos, dai as mãos, dai as mãos e meu irmão será. Dai as mãos, dai as mãos, dai as mãos e meu irmão será. Sois bem-vindos, campeões de Jeová. Parabéns, mas não fingindo, a congregação nos dá. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão e cante essa canção com amor. Glória a Deus! Glória a Deus. A igreja agora acordou, né, irmãos? Amém. Quem veio adorar o Senhor? Nossa, vou fazer igual aqueles pregador. Tá tão fraco. Quem veio adorar o Senhor? Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora a palavra está com os dízimos em Malaquias, Malaquias 3, o versículo 10. Eu vou trazer uma palavra para os irmãos. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior distância. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Antigamente, não vou falar antigo, não, velho, né? Não vou falar velho, porque velho, as pessoas falam assim que as pessoas velhas, coisas, um material velho, a pessoa não dá muito valor, mas quando você fala que ele é antigo, isso que muda, né? Quando você faz uma antiguidade, um carro, se você falar um carro velho, você não dá muito valor, mas se você falar assim, um carro antigo, ele tem muito mais valor. Então, assim, no Antigo Testamento, eles falavam que era 10%. E hoje eles falam, não, às vezes não precisa dar o dízimo. Irmãos, mas tudo que Jesus fez por nós, que nós fizermos por Ele, não vai ter nada. É muito pouco, é uma gratidão, se a gente, até a nossa vida ainda é pouco ainda. Então, assim, trazemos o dízimo, traga o dízimo na casa do Senhor para colaborar na obra. Aqui a gente tem o tempo, tem que pagar, é caro, tem o ar-condicionado, o verão que está chegando. Então, assim, vamos colaborar com a obra do Senhor, e eu creio que Deus não vai deixar faltar nada, nem na minha e nem na sua despensa. E eu agradeço a oportunidade. A irmã, deixa eu ver como que está aqui, irmãs, porque hoje eu estou um pouco perdida. Amém, em nome de Jesus. A irmã Nara, a irmã Cris e a irmã de Lúcia está com a oportunidade de estar louvando para recolhermos os dízimos e as ofertas. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilhoso. Aleluia.
Aleluia. Glória a Deus. Ô Espírito. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém, Senhor. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota, para dar a sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor. Se isso não for amor. Mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhes: no paraíso comigo estarás. Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor. Se isto não for amor. Glória a Deus, assim agradecemos a oportunidade. Seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Eu vou contar um testemunho bem rapidinho. Já tem dias que o Senhor colocou isso no meu coração, que era para eu falar, e aí a gente fica se escondendo, se esquivando. Mas eu comecei a estudar. O Senhor abriu uma porta para eu começar a estudar. E antes de eu começar a estudar, eu tinha um serviço e ele precisava ser feito de segunda a sábado. E quando surgiu a oportunidade de eu estudar, eu tinha que faltar 2 dias no serviço. E eu fiquei indo, acho que por volta de 2 meses, porém o meu gerente aceitava que eu faltasse esses 2 dias. Enquanto os donos da empresa ainda não soubessem, enquanto o serviço estivesse feito, eu podia continuar indo. E como a irmã falou, de aguardar o tempo do Senhor é perfeito. Quem consegue
uma bolsa de estudo para estudar, consegue também um empréstimo para pagar suas contas, né? E o Senhor preparou o tempo certo. Quando o dinheiro caiu na conta, foi quando eu tive que sair do serviço. E eu estava tão aflita, porque eu sabia que uma hora não ia dar mais para eu continuar trabalhando. E o Senhor, eu já tinha pedido muitas vezes ao Senhor que eu tinha muita vontade de só focar nos meus estudos e cuidar das minhas filhas. Que eu não queria trabalhar até que elas chegassem a determinada idade. E o Senhor fez tudo no tempo certo. Independente se a gente fica aflito, preocupado, não esquece, o tempo do Senhor é o melhor, o tempo do Senhor é o certo. E foi uma semana do dinheiro ter caído na minha conta que o meu gerente falou, infelizmente não tem como mais, porque tem que funcionar para todo mundo. Não é funcionar só para mim, tinha que funcionar para eles também. E ele fez de tudo para eu continuar, eu saí de bem com eles, mas tive que sair. Só que o Senhor preparou todo o cenário, foi tudo preparado. Não se esqueça que Deus fez promessas na sua vida e que você também tem desejos. E eu tinha muita vontade de estudar. Eu acho que a maioria tem um sonho lá da infância, que quer estudar, que quer fazer isso, quer fazer... Eu tinha esse sonho. E glória a Deus que o Senhor cumpriu. Eu vim pra cá, eu já não tinha mais esperança que eu conseguiria estudar, porque pra mim, eu teria que estar lá no Brasil, não poderia ser aqui. Mas o Senhor preparou tudo, o Senhor preparou todo o cenário e realizou meu sonho, que é de estudar. Estou muito feliz, glorifico o nome do Senhor, porque Ele preparou tudo no tempo certo, na hora certa, no momento certo. E assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, né, irmãos? Que bênção, né? Louvado seja Deus. Tudo é no tempo do Senhor, né? Tudo é no tempo dele. Às vezes a gente desespera, né? E toma decisões precipitadas, assim como Sara tomou, né? E quando a gente aguarda no Senhor, Ele prepara tudo. Eu gostaria de dar uma oportunidade para a diaconisa Gisele, estar orando para as crianças, para os dízimos e oferta, e para a nossa missionária, que já é da casa, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Estamos todos felizes com Jesus, né? Só Ele é bom. Só Ele. Aleluia. Glória a Deus por esses pequeninos aqui na nossa casa. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar por esses pequeninos. Aleluia. Estenda suas mãos. Pai amado, Deus querido. Pai, em nome de Jesus, papai, nós nos colocamos na tua presença para te exaltar, para te glorificar, meu Deus, para dizer que o Senhor é Deus, Pai. Para te colocar, Senhor, meu Pai, na tua presença, esses pequeninos, Pai. Senhor, seja com eles, meu Pai. No nome de Jesus, papai. Guarda o caminho deles, Pai. Meu Deus, livra, Senhor, tudo que vier pela direita, pela esquerda, na frente e atrás, Pai. Que o Senhor seja, meu Deus, a direção deles, Pai. Pai, dá entendimento e sabedoria, Senhor, meu Deus, para os pais. Que eles venham criar os seus filhos, Senhor, no caminho do Senhor. Que esse caminho, Senhor, nos conduza, Pai, ao céu, Pai, para glorificar o teu santo nome. Pai, em nome de Jesus, cuide da escola, Pai, em nome de Jesus, cada professor, meu Deus. Meu Deus, que tudo seja preparado conforme a tua vontade, na vida dos teus filhos, Pai, no nome de Jesus. Pai amado, Deus querido, nós estamos, papai, pedindo ao Senhor, meu Deus, que o Senhor venha abençoar os seus dízimos, as nossas ofertas. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos a Ti, meu Deus, como oferta agradável. Pai, em nome de Jesus, nós te oferecemos, Pai, tão pouco, Pai, o Senhor nos dá tanto. Pai, abençoa, Senhor, cada um que ofertou, cada um que dizimou, meu Deus. Abençoa também, papai, aqueles que não puderam ofertar, que não puderam dizimar, para que eles possam sentir no coração, meu Deus, essa vontade, esse desejo de estar ofertando e dizimando na casa do Senhor, porque para nós, Senhor, isso é uma graça, é um privilégio estar na tua casa ofertando e dizimando, por tudo que o Senhor tem feito por nós, papai. Em nome de Jesus nós te agradecemos.
Pai, colocamos na tua presença, Senhor, a missionária que veio, Senhor, trazer uma palavra que veio do céu para a tua casa. Fala conosco, Senhor, através da tua filha. Derrama sobre ela, Senhor, o teu azeite, até que ela possa transbordar, até que ela possa estar cheia de ti, para que nós possamos ouvir a tua palavra diretamente do céu. Pai, no nome de Jesus, nós sabemos, Senhor, que ela já está na tua presença. Pai, então confirma, Senhor, fala com ela. Sim, meu Deus, aquilo que a igreja precisa de ouvir, não aquilo que o nosso coração deseja, mas aquilo que é necessário para que a tua casa, Senhor, seja glorificada, Pai, no nome de Jesus. Eu entrego nas tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu sabe essa linda igreja com a paz do Senhor? Amém. Pensei que eu estava de disciplina. Estava ali pensando, falei, nossa, quanto tempo, gente, vocês esqueceram de mim. Não, tô brincando. O pastor João também, esses dias, me chamou para ministrar, mas não deu. Aí eu falei assim, nossa, pastor, vocês esqueceram de mim. Aí ele mandaram vir, acho que era o mês passado, que era para mim vir estar aqui, mas eu tinha outra agenda. A gente desmarcou na inauguração da outra igreja de vocês aqui. E aí a gente desmarcou. Eu falei, não tem problema não. Felton vai me chamar. A Maria mandou mensagem para mim. Saudade dela aqui. Pensei que eu ia rever aqui, mas ela me falou que hoje não estaria aqui, por um motivo muito particular. E aí eu falei assim, não tem problema. A igreja está lá também para me receber. E eu quero agradecer a cada um de vocês. Meu esposo está no caminho, porque hoje eu fiz um caminho diferente. Dei até trabalho para o irmão. Ele de um lado da estação e outro do outro. Mas eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua paciência e a sua disponibilidade em contribuir com o reino e ir lá buscar a missionária perdida. Amém? Rever você também um amor, um carinho. Rever aquela linda ali, ela tinha que ser ela mesmo. Ela é muito alegre. E os demais irmãos aqui, quero agradecer ao Senhor. Amém? Eu estou com uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Confesso que eu acordei com a voz falando, é esse aqui. Eu já tinha preparado, orei por esse dia. Aí o Senhor, de manhã, quando eu acordei, era mais ou menos umas 6 horas da manhã, o Espírito falou assim, abra então o livro, esse aí. Então, você vai ministrar esse e a igreja vai entender qual é a palavra. Amém? Mas como eu falo, para tirar um pouco da timidez, eu preciso louvar um pedaço do hino. Eu boto os meninos aqui na prova, porque eu não vou botar no playback, que aqui tem profissional do céu. Então, pedacinho do louvor, a igreja conhece, vai cantar, é só para tirar um pouquinho nervoso. Amém? Eu vou cantando aqui, você vai achar o tom. Tenho certeza que Deus é contigo. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Aleluia. E tudo é para ti. Tua é a glória. Mais uma vez. Tu és digno de tudo.
Bíblia no livro de Gênesis. Sabia, por isso que eu não ensaio com eles. Ensaio na hora aqui, ó. Deus abençoe vocês, viu? Deus abençoe ricamente. Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, que é do céu, isso vos dou. Oração, clamor. E foi essa palavra que o Senhor falou no meu coração de manhã. E ele falou assim: missionária Lucimire, levante e abra a Bíblia, que minha Bíblia é toda marcada, né? E você vai pregar nessa passagem. Eu sei que é florescer, mas para florescer precisamos obedecer. E para termos raízes temos que obedecer. Então vamos fazer aquilo que o Espírito falou no meu coração. Gênesis capítulo 26. Os versículos 1 ao 5. Mas aqui com a igreja vai ler na sua e eu vou ler na minha aqui. Sei que aqui tem um telão, vai me ajudar daqui a pouco, em alguns versículos que eu vou precisar. Que nos diz assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira a vida nos dias de Abrão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor. Aleluia. Apareceu-lhe o Senhor. E disse: não desças ao Egito. Não desças ao Egito. Apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: não desças ao Egito. Fica na terra que eu te disse que é para ficar. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei toda essa terra. E confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Amém? Poderes assentar. Você vê o cinto, porque às vezes as pessoas dizem: culto é para homem e mulher hoje, tá? Você vai florescer também, você vai frutificar, mas debaixo de uma obediência e de uma palavra. Quer que o Senhor apareça para você? Obedeça à voz dele. Por isso que eu estou assim, eu sou consciente, eu ia pregar no Salmo 92. Mas o Senhor mudou, eu fiz assim: então eis-me aqui, vou fazer a vontade do Glória a Deus. Um texto que acabamos de ler. É um texto bem conhecido, ele figura, não está entre os principais, mais conhecido ou falado, ministrado muitas das vezes. A Bíblia vai nos dizer que Isaque estava atravessando um período de fome. Quando nós lemos aqui, nós entendemos que ele estava passando uma dificuldade. A Bíblia vai nos dizer, fome aqui na Bíblia, né, nos dias de Isaque, bem como todo o texto do Antigo Testamento, não tem nada a ver com o contexto de fome que vivemos hoje. Não, missionária, não. Entenda a fome como uma reação orgânica, algo biológico. Aqui a terra, ela se recusa a produzir. E hoje falamos de fome como um problema social. Quem vai ao Brasil, você vai entender que uns têm mais, outros têm menos. Eu lembro que eu passei o Natal no Brasil e eu me senti envergonhada com o carrinho que eu fiz as compras na casa para minha sogra. Passamos o Natal lá e o Réveillon passei na minha mãe na Bahia, porque eu tenho que dividir, né, um pouquinho para o meu marido, um pouco para a minha mãe. Então a gente fez, eu fiquei envergonhada com a dificuldade. Então o carro estava lotado, acharam que a gente estava bilionário, porque é muito caro. Então, nesse contexto de fome que nós vemos como social, aqui já era algo biológico. A terra se recusou a produzir. A terra diz assim: eu não vou. Não se trata de desigualdade, mas sim de algo biológico. Como nós vamos passando, vai vendo a dificuldade, a fome no período do Antigo Testamento, a Bíblia vai nos dizer que muito mais podemos imaginar. É a terra que recusando a produzir. É a terra dizendo: não vou produzir. Você vai entender. Para produzir tem que ter semente, não é verdade? Então não estou fora do texto. É exatamente isso que Isaque está vivendo. A terra não quer produzir, o homem não pode fazer nada. E aí você vai entender. Nesse contexto aqui, poderia ter um homem mais inteligente, que entendesse de terra, que entendesse de solo, mas se o céu fechou, ninguém vai produzir. E aí Deus está dizendo aqui para mim e para você, que a semente não iria produzir. Acerca
acerca disso, Deus não tinha dado ainda a última palavra. Mas Isaac está atravessando um período de fome. E o escritor, ele é muito sábio e feliz em dizer, aqui no texto, semelhantemente que Isaac está enfrentando, e Abraão também enfrentou. Aí o que você quer dizer, missionária? É que aquilo que na sua família alguém enfrentou e venceu, você vai enfrentar e vai vencer. Aquilo que aconteceu, que você colocou a semente e ainda não produziu, Deus está mandando te dizer, continua arando a terra, porque eu vou fazer ela florescer. Aleluia. Só estou na introdução. Aí ele está dizendo assim, peraí, eu fiz na vida de Abraão, teu pai, meu filho. Eu também vou fazer sobre ti. Porque a bênção não está limitada a uma pessoa. Aleluia. A bênção foi liberada sobre a vida de Abraão, mas se concretizou na vida de Isaac. A Bíblia aqui, a gente vai entender de fome. Fome também teve em Belém, atravessou no período de Abimeleque e de Noemi. Eles também atravessaram fome. Embora tomaram uma decisão sem a direção do Senhor, mas eles passaram fome. Aí você vai folhear a palavra e vai dizer assim, também houve fome em Samaria. A Samaria também enfrentou período de fome, não por questões territoriais, e sim políticas. Nos dias de Eliseu, você também vai ver que teve fome. A Bíblia vai nos dizer que um homem chamado José também prediz que 7 anos haveria fome e escassez, predito por José a partir do sonho de Faraó. Então você está entendendo que isso aqui era algo que Deus, Deus tem um negócio que eu fico assim, meu Deus, eu amo a Bíblia. Não tem como não amar a Bíblia. Não tem como deixar de vir à igreja por causa de coisas bobas. A Bíblia é recheada de coisa que te alimenta, sustenta o seu espírito. Porque todos aqueles, irmão, que amam a Deus também passam por período de dificuldade. Mas a Bíblia vai dizer que todos eles superaram. Abraão passou e venceu. Isaac passaria e também venceria. E a Bíblia vai nos dizer que ele não só venceria, como ele superaria. A mesma graça e a mesma provisão para vencer. Quando eu estou vivendo um problema hoje, eu sou tentada a pensar, peraí, dessa vez vai dar tudo errado. Dessa vez eu vou morrer. Mas a fome que eles estavam vivendo aqui nesses dias, como ele disse que Abraão viveu, nos dias dele também. Aí Deus está dizendo assim, Deus, eu dei o escape a Abraão, Isaac, eu vou dar a você também. Eu vou dar para você experiência suficiente com Deus para vencer a situação. Ninguém vence situações difíceis se não tiver experiência com Deus. Se você não tem experiência com Deus, você vai pegar a sua semente, ela nunca vai florescer. Misericórdia, missionário. Por quê? Porque você precisa ter experiência. A Bíblia vai nos dizer que Paulo escreve e diz assim, quando eu era menino, eu fazia coisa de menino. Hoje eu sou homem, faço coisa de homem. Ou seja, enquanto eu sou imaturo, qualquer conversinha me tira da presença e toma minhas sementes. Qualquer palavra que não é frutífera vai matar aquilo que você adquiriu com experiência com Ele. Deus vai fazer de novo. Mais uma vez na sua vida. E essa fome aqui não vai te matar. Essa dificuldade não vai te matar. Essa circunstância não vai te matar. Por quê? Porque Deus vai fazer tudo de novo. Depende de você. A Bíblia vai nos dizer, eu estou no texto, que Moisés, um homem cheio de experiência com Deus, experiência profunda, e que justifica o poder de Deus, mas
Moisés vai fraquejar na fé. Como assim, missionária? Eu li na palavra, eu vi Moisés fraquejou na fé. Quando ele atravessa o rio Nilo, ele atravessou um terrível deserto do Egito para a terra de Midian. Moisés, ele sabe o que Deus fez diante dos olhos dele, que muitas das vezes é assim. Nós vemos os sinais e prodígios e às vezes duvidamos. E às vezes fraquejamos. E às vezes paralisamos. E não queremos prosseguir. Eu sempre falo, tem gente que é Maria, vai com as outras. Você tem que ficar com o que a Bíblia diz para você. Você não precisa entrar em guerras que não são suas. Que aí Deus diz assim, não tem nada a ver com esse negócio, você entrou porque quis. Só que Moisés aqui era alguém que tinha sinais, prodígios e que viu. Moisés é aquele que viu ali o período das 10 pragas. Todo o Egito ficou na escuridão. O território de Goza não havia luz. Moisés sabe que Deus feriu todos os primogênitos. Preservou os primogênitos dos judeus que não foram feridos. Moisés toca na rocha, ele sabe. Só que existe experiência que por mais que você tenha, você na hora da dificuldade, você fica abobaiado. Você fica desanimado. Você fica com a sua alma perturbada. Aí o salmista vai dizer assim, alma, vem aqui, senta aqui. Por que te bate? Por que te perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei. Aleluia. Às vezes essa luta faz a tua alma ficar abobaiada. Aí você esquece da palavra do Senhor. Aí Moisés, o povo está dizendo que quer, mas assim, o povo quer carne. Aí o Senhor falou assim, aí ele olha para o Senhor, ele ficou abobaiado tanto que ele ficou um pouco arrogante. Por acaso o Senhor vai degolar vacas no deserto? Moisés, peraí Moisés. Aí Deus fala assim, você está dizendo, ainda hoje, a minha palavra vai se cumprir na sua casa, na tua vida e no meio desse povo. Pelo que eles entenderam assim, eu vou degolar. Aí Deus falou assim, ainda hoje eu cumprirei a minha palavra. Todas as vezes que você ouvir de Deus, você não fraqueja. Mas quando você ouve do homem, você fraqueja. A Bíblia vai nos dizer em Levítico 22, 31, que nós precisamos guardar os mandamentos e... Aí, essa igreja é boa, viu? Por isso guardarei os meus mandamentos e os cumprirei. Eu sou o Senhor. Nenhuma palavra, a Bíblia diz que nenhuma promessa que Deus liberou deixou de se cumprir. Aleluia, Jesus. No meio da crise, no meio da dificuldade, no meio dessa decepção, eu vou fazer o que, missionária? Adorar. Eu vou fazer o que? Vou entrar num quarto escuro e vou parar? Não, eu vou adorar. Ah, mas tá isso, tá um zuzuzum, um blá blá blá. Ei, não, eu vou ficar com o que a palavra diz, o mandamento, e os cumprirei. Eu sou o seu Deus. Aí a Bíblia vai nos dizer, eu volto aqui, Deus aparece a Isaac e lhe faz a promessa. Porque quando a gente lê o texto, assim, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse. Aí o Senhor faz uma promessa para ele e fala assim, Isaac, eu vou lhe prosperar. Eu vou te fazer, eu vou te dar toda essa terra. Eu serei contigo. Assim como eu fui com seu pai Abraão, só tem uma coisa, Isaac. Porque toda a promessa e toda a obediência vem lançada, toda palavra liberada vem entrelaçada com a palavra chamada obediência. Aí Deus fala assim, só tem uma coisa. Vou dizer que eu fui Isaac ali na hora. O que, Senhor? O que? Isaac, não desças ao Egito. Só tem essa condicional que você vai fazer aqui. Deus vai falar para ele assim, ó, não desças ao Egito. Fica no lugar onde eu te disser. Essa ordem exige fé.
Ninguém vai lançar semente sem fé. Então, se Deus deu a ordem, você precisa ter fé para que essa semente, ela frutifique. Aí Deus fala assim, eu tenho uma ordem, não desça ao Egito. Fica no lugar onde eu mandei você ficar. Permanece em Gerar, em meio à escassez. Era confiar em Deus para Ele suprir as necessidades. É a mesma coisa que a gente folhear. Quando Deus fala, Abraão e Sara, Sarai, tu gerarás. Um homem com quase 100 anos, a mulher com 90 anos. Aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor. No tempo de escassez, aos olhos humanos, a mulher já estava cessada das coisas normais da mulher. Aí Deus olha para a cara daquela mulher e diz assim, você vai gerar e do teu ventre. Tu fez um negócio diferente. Botou lá a serva e teve Ismael. Ismael é filho da carne, mas eu quero te dar o filho da promessa. E o filho da promessa é diferente daquilo que você faz com a sua carne. Eu não me responsabilizo, mas com aquilo que eu prometo, eu me responsabilizo. Só tem uma coisa, não desça o Egito. Não faça a sua vontade. E aí nas entrelinhas desceu ao Egito. Mesa de escarnecedores, fofoca, contenda. Deus te lavou, te limpou, te tirou do lamaçal do pecado. Aí você desce de novo para o Egito para ouvir a mesma baboseira, para diminuir a sua vida espiritual. E aí você fica raquítico, aí você já peca, os seus pensamentos já não estão mais no céu. Aí Deus está dizendo assim, eu disse, não desça ao Egito. Ao Egito é coisa que lhe apraz, que é bonito, que é maravilhoso. O mundo lá fora vão dizer que é maravilhoso. Melhor é sofrer com Cristo, porque aquele que cumpriu e falou a promessa, ele se cumpriu sobre mim e sobre você. Aí o Eterno está dizendo assim, eu quero que você fique aqui e deixe quem quiser ir, mas você fica. Deus fala assim, ó, fala para a igreja, quem quiser ir, vá, mas você fica. Eu vou falar de novo, eu não sei porque Deus está mandando eu falar dessa forma. Deixe quem quiser ir, mas você fica. Fique com a palavra, a palavra, a palavra. Porque aqueles que querem tirar não têm conhecimento com a palavra. A palavra é eficaz, ela é poderosa, é como uma espada, ela corta a alma. Aleluia, glória a Deus. Deus está mandando dizer, fica onde eu mandei você ficar. Não é fácil ficar em lugar onde a maioria das pessoas desistiram. Não é fácil ficar quando na maioria das pessoas querem dar um ar de espiritualidade. É muito fácil ficar e é difícil, porque muitas das vezes as pessoas esquecem da fonte de onde foi alimentada e por uma bobeira elas saem, não dão satisfação, fazem como quer. Aí Deus está lá do céu dizendo, voltou ao Egito a fazer as mesmas práticas. Eu acordei com a voz do Espírito falando, prega esta palavra. Eu ia falar de figueira, eu estudei sobre a figueira, sobre o cedro. Aí Deus diz, não é nada disso. Eu quero que meu povo entenda a palavra chamada obediência. A Bíblia vai nos dizer, se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os meus mandamentos, eu, Senhor teu Deus, tenho cuidado de vós. E aonde colocar a planta dos teus pés, abençoado será. Eu vou deixar você glorificar para o bebê. Isaac fica. Isaac fica. Não desce o Egito, Isaac. Isaac ficou. Alabando como Isaac ficou, mas Isaac falhou. Eu e você também falha. Isaac ficou,
Mas diante das dificuldades, Deus fez com que ele melhorasse. Mas não é ficar dizendo, eu vou ficar, mas eu não faço mais isso. Não é ficar e ficar de biquinho. Não é ficar e fazer do teu jeito. Não é ficar porque a promessa vai se cumprir. Deixa eu lhe dizer que e semeou Isaac naquela terra. Aonde, irmão? Ah, você é muito devagar. Estou muito agressiva hoje, né? Eu, não foi Jesus. Vou devagar. Me ajude a pregar. Estou falando, os irmãos estão assim, há tempo assim que estão com fivela, com um cinto dentro do avião. Eita glória, vamos voar. Vamos voar. Sabe o que o Eterno está dizendo aqui? Eita glória. Esquece de quem só dá má notícia. Podem até chegar aos seus ouvidos. Mas eu libero a palavra do Senhor para a sua vida. Fique com a palavra que eu te disse. Eu te abençoarei. Eu te abençoarei. É o Senhor dizendo assim, ó. Eu estou reafirmando a aliança que eu fiz em Gênesis no capítulo 12. Prometendo terra, descendência e bênção universal. Ele obedece e mostra que ele deu o primeiro passo de fé. Você precisa obedecer. Ele obedeceu e ele mostrou. Peraí, ele tem fé. Um Deus que ele nunca viu, só ouviu. Isso se chama fé. Eu não preciso ver Deus para eu crer. Às vezes as pessoas querem ter coisas palpáveis. Aí Deus está falando assim, a minha palavra lhe basta. Aleluia. Por isso que a Bíblia vai nos dizer, se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. É, Jesus, aleluia. Isaac semeou. E alguém deve estar pensando assim, será que ele não sabe que para semear é nas margens do rio Nilo? Para de ficar ouvindo gente que não tem nada de Deus. Aleluia. Estou numa igreja, é simples, a igreja que eu congregava aqui em Lourdes. Muita gente chega, sai daí, que não sei o que, você é uma potência, que não sei o que, darará. Falei, opa, essa voz aí não é do meu papai. Eu não estou atrás de holofote. Eu estou atrás de ouvir a voz do Senhor. Sabe o que vai me deixar um dia morto espiritualmente? Se eu não ouvir mais a voz do meu mestre. Glória a Deus. Aleluia. Não é o lugar. Eu que faço o lugar ser diferente. O meu fruto. Não é só falar, tem que viver. Aí vão debochar de você. Sai dessa igrejinha. Que nada, não vejo nada. Você não vê no mundo natural, mas o mundo espiritual está em movimento. Quando todo mundo estava pensando, Paulo e Silas, você está preso, e o céu estava em movimento. Pera aí, as cadeias vão se abrir. Aleluia! Glória a Deus! Porta de ferro, respeita a autoridade de quem criou. Ele não fez nada. Sabe por quê? Enquanto o povo estava preso, a igreja estava orando e Deus estava dando livramento. Semeou. A Bíblia diz que ele semeou no mesmo ano. Não foi no mesmo dia, não. No mesmo ano. No ano anterior, não. Foi no mesmo ano. No mesmo ano que você passou a dificuldade. No mesmo ano que você olhou e disse assim, não tem mais jeito. No mesmo ano. Isaac colheu naquele mesmo ano. Aleluia. Isaac não colheu um ano depois. Ele colheu no mesmo ano. Como missionário, a semente dele deu 100 vezes mais. Por quê? Porque o Senhor o abençoou. E sabe por quê? A medida de plenitude daquilo que ele confiou e obedeceu. Porque a ordem é não desça. A ordem
100 vezes mais, irmão. Plenitude. Sem esforço. Aí o que aconteceu naquele? Para quem obedece, para quem não tem preguiça, para quem é obediente, para quem ouve a ordem e segue. Eu falo isso para meus alunos da escola bíblica. Aleluia. Não só ministro não, gente, eu também dou aula. E eu sempre falo quando eles fazem pergunta. Que às vezes eles pegam a gente na aula, fazem umas perguntas, calma aí. E toda hora o HD tá bom. E eles fazem pergunta. Essa lição que nós estudamos, inclusive, é em Gênesis. Tá maravilhosa. E a gente começa a entender que Deus não vai derramar nada para quem é preguiçoso e desobediente. E se você me disser que um obediente prosperou mais do que um obediente, ele está lendo a Bíblia errada. Você vai passar prova, dificuldade, é óbvio. Mas para quem não tem preguiça e continua semeando, colhe naquele mesmo ano e ele colheu onde ninguém acreditou. Aleluia. E vou usar a igreja aqui. Aqui tem pessoas que não acreditam nesse ministério. Mas vamos ver pessoas frutificar dentro desse ministério. Aqui tem pessoas que já saíram. E hoje pode falar mal dessa fonte. Mas essa fonte vai mostrar. Não para o homem, mas para que a palavra se cumpra. Naquilo que ele falou. Na plenitude da palavra que ele falou. Ele colheu e onde ninguém acreditou. Eu acredito que o povo passava e dizia assim: tá maluco, Isaac? Tá seco aí? Não vai dar nada. Não vai dar em nada isso. Aleluia. Eu sei disso, mas o Deus não me autorizou a contar o meu testemunho. Oh, glória, eu vou voltar aqui. Porque o médico falou 1%. Eu disse, tá bom. Eu saí ali setada, mas eu falei assim: Senhor, o Senhor é poderoso. Eu prego a tua palavra. Eu digo que o Senhor muda, transforma e faz milagre. E o Senhor vai cumprir em mim. E aonde eu colocar a planta dos meus pés, eu vou testemunhar. Sabe o que o Eterno está dizendo aqui? É no tempo da dor que você vai ter as melhores colheitas. Alabando como a nave a sua. É no tempo da sua dificuldade que a sua semente vai ter uma grande colheita. Com abundância sobre a tua vida. O seu celeiro vai transbordar. Alabando como a nave a sai. A Bíblia vai nos dizer que ele se tornou rico. Eles invejaram. E a maioria das vezes são pessoas que nos conhecem e conhecem a nossa história. Eles sabem quem nós somos. Aí eles viram a Isaac. Chegou num período de fome. Eles viram que Isaac semeou onde ninguém queria semear. Eles viram que quando Isaac estava sozinho no sítio semeando ali, as caravanas passavam para ir para o Egito. E viu Isaac ali acreditando em um Deus que ele nunca tinha visto. Só ouviu. Porque quando você estiver fazendo a coisa certa, vão dizer assim: ih, pra que isso? Não precisa disso tudo não. Ah, pra que isso? Ah, exagero. Isso é bobeira. Vai ter gente para falar isso. E ainda assim eles invejaram. Você tem que estar preparado. Você precisa prosseguir. Que a bênção está sobre você. A Bíblia diz que por isso que eu falo, tudo que Deus fala não faz, não faz. Deus diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Aí Abraão: eu vou levar Ló. Só que chega um certo tempo que os pastores começam a brigar. Lembrando, não era Abraão e Ló, eram os pastores. Às vezes a pessoa pensava, tem gente que o meu aluno me perguntou: nossa, o tio brigou com o sobrinho com o tio. Não, os pastores não estavam se entendendo. Então ele olha para ele e fala assim: ô Ló, escolhe aí onde você quer. Se você escolher as Campinas do Jordão, eu fico em Canaã.
Sabe que eu lembrando quando estava estudando essa palavra hoje, é que Deus, ele sabe. Aí Ló escolhe o lugar que ele queria, que foi lá nas Campinas. Só que eu entendo assim, se a bênção está sobre mim, aonde eu vou prosperar. Aí sabe o que eu vou falar de novo? Se a bênção está sobre você, aonde você estiver, você vai prosperar. Ah, você quer ir para Campinas, eu vou prosperar lá. É no deserto, eu vou prosperar. Prova disso que Deus mostrou aqui através da vida do filho dele também. Então, aonde você colocar a planta dos teus pés, se você estiver debaixo de uma palavra liberada, você vai prosperar. Abraão falou assim, a bênção está sobre mim. Por isso que o cantor fala, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sabe por quê? Que a bênção está sobre mim, e se está sobre mim, repousa sobre a minha casa, sobre meus filhos, sobre o meu esposo. Você não entendeu? A bênção está sobre você. Aí a Bíblia vai nos dizer aqui que a inveja foi tanta que eles foram nos poços, que o pai de Isaac abriu. Falando assim, agora eu vou entulhar. Vou parar você está crescendo demais. Vou ter que entulhar algo da tua vida. Você, quando está mestrando na palavra, não, preciso te entulhar. Filisteu é assim. Ele quer tudo facilidade, mas quando vê um que está cavando poço, que está pagando preço, eu preciso entulhar. Só que, vou liberar outra palavra aqui. Só que poços entulhados não cessam bênção. Poços entulhados não cessam bênção. De quem já está determinado a vencer. Falar mal de você não altera a bênção. Fazer discussão com o teu nome não altera a bênção. Ir pra mesa contra você não altera a bênção. Cara feia não altera a bênção. Não gostar do meu ministério não altera a bênção. Caluniar não altera a bênção. A sombra do Senhor está perto daqueles que obedecem. Aleluia. Por isso que o salmista fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do meu Senhor, ele é meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. E ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele me cobrirá, sabe por quê? Porque palavras de maldição, quem está debaixo da proteção. E o que Deus quer dizer aqui, o que Ele vai fazer? Ele vai dizer assim, ó, eu posso ficar sem água, eu posso ficar sem a sombra, mas a única coisa que eu não quero é ficar sem a presença do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, Aí eles falam assim, Isaac, sai daqui. Glória a Deus. Caraca, eu vou ficar sem o texto. Eu falei, gente, ai meu Deus. Ele fala, Isaac, sai daqui. Você está ficando muito poderoso mais do que nós. O camarada viu que a bênção está com o varão ali. Sai daqui. Mas foi meu pai, sai daqui. aleluia. Embora o dono da terra tinha dito para ele sair, mas Deus falou que era para ele ficar. Eu lembro que na minha caminhada, se eu não tivesse alguma missionária para me ajudar, hoje eu não estaria aqui ministrando. Porque ela me ajudou. Dentro da igreja, eu ajudava a fazer o ministério de criança. E ela olhou para minha cara, e o pregador foi feliz ou infeliz, eu não sei. Que coisa linda, a apresentação das crianças, eu fiz um cenário.
cenário, as crianças vestidas com flores, as meninas tudo, fiz tudo confeccionado, os meninos, as criancinhas tudo vestido tudo de jardineiro, e as meninas dançavam com aquela carinha de flor, foi uma coisa mais linda, impactou a igreja. Os pais, que não era minha intenção, era trabalhar, porque era dentro de uma favela, e trazer os pais não evangélicos, então eu fazendo com as crianças, eu traí os pais, e a igreja estava cheia. Aí a irmã chegou para mim e falou assim: eu vou te derrubar. Assim mesmo, depois da apresentação, que aí foi aquela coisa, o pregador falou, entregou umas coisas, eu chorei e tal. Eu falei assim, meu Deus, depois daquele dia, foi só ataque. E a irmã conseguiu me tirar do ministério de criança. Eu fiquei assim arrasada. Porque eu não conhecia tão profunda a palavra. Mas essa missionária me ativava tanto, me animava tanto. Ela ia me buscar, ela falou, eu não vou mais para a igreja. Não vou, porque eu vi isso lá no mundo e não quero ir mais para a igreja. Só que quando a bênção está sobre você, aonde você estiver, você vai fazer. E aí eu me levantei, e aí eu falei, eu vou parar para o Rio de Janeiro, e eu não vou mais ser crente, eu vou ficar lá só indo para a igreja com minha mãe. Aí Deus usa um vaso lá para mim, vai arruma a mala e volta para lá. Volta para a igreja, assim mesmo. Eu lá no fundo, não tá aquela irmã lá de rosa lá no fundo, o pregador veio e falou, olha, Deus manda te dizer, volta para onde eu te chamei. Volta eu para a igreja de novo. E ainda, além de você voltar, já foi pastor, missionário, diácono, a mulher do fogo, assim mesmo, o pregador falou para mim, tipo assim, que eu não tem como eu esquecer disso. Porque todos oraram e ela está enferma. Só vai levantar depois que você entrar na casa dela marchando e orando. Aleluia! Para você entender que não é coisas da minha cabeça, o pregador falou assim mesmo. O nome do filho dela chama Lucas. E o nome dela é Sônia. Tu vai lá para mais completar. Falou exatamente o nome da mulher, o nome do filho. E para fechar, para você entender e arrumar tua mala e voltar, o nome do marido dela se chama André. Aí eu caí no chão chorando. Falei, rapaz, eu dentro de uma favela. Não tem como, esse homem nunca me viu, só Deus. Glória a Deus. Isso aconteceu exatamente, eu tive que ir lá orar, me pediu perdão. Aleluia, Jesus. Então não toque naqueles que estão dentro da promessa. Porque se você tiver força para vencer na mão do Todo-Poderoso, então segue em frente. Então não entule poços de quem tem sonhado e tem cavado. Porque você não é mais poderoso do que Deus. Glória a Deus. Aí quando ele fala, você tornou mais forte. Existe um momento que para sobreviver precisamos ficar no vale. Aí ele desce lá para o vale. O texto não fala que Isaac, o texto fala que Isaac cavou poços. Ele não limitava a cavar poços. Por quê? Porque entulhar um poço não quer dizer que você vai parar de cavar. Eu falar algo contra o irmão, ele não vai poder parar. Se ele tem uma palavra, ele não vai parar mais. Deixa falar quem quiser falar. Deixa fazer cara feia quem quiser. Continue cavando poço. Você precisa entender que isso tudo é para te impulsionar. Cada poço que são entulhados, eu vou cavar e vou desentulhar novos poços. Aí eu entendi, eu falei, não, nunca mais ninguém vai me parar na obra. Até a data de hoje, já passei ventos e ventos, eu não paro porque eu fico com a palavra. Poços entulhados não cessam bênção. Na área que queriam te matar, você vai voar. Aí os servos de Isaac falaram, ó, realmente. Aí quando você vai ver lá o texto, eu já encerro aqui, aí não me disse o horário, não vai me chamar de meu, deve ser isso, vai fazer da hora. Tô brincando, gente, tô brincando. É só para quebrar um pouco. A Bíblia vai me dizer que Abimeleque, Alzat Ficom, que era comandante do exército, disse assim, Isaac, por que viestes a mim? Aí Isaac fala a eles assim, por que viestes a mim? Pois vocês me odeiam, vocês me expulsaram, vocês
me tiraram do vosso meio. E eles responderam: vimos. Isso que eu acho lindo da palavra é que a maior vingança de Deus não é o mal. Nós praticamos como cristãos, nos degradamos uns com os outros. Enquanto Deus está nos ensinando amor. Ame a quem vos persegue. Olha o que Jesus vai falando. Aí Jesus, ame os que perseguem. Se tem fome, dá de comer. Se tem sede, dá. Se tem frio, dá agasalho. E aqui a palavra vai nos dar uma lição tremenda. Aí ele fala assim: viemos. Ele falou: vocês me odeiam, vocês me expulsaram. Eu entendo claramente que vocês não queriam eu no meio de vocês. Aí eles falam assim: ô Isaac, vimos que o Senhor é contigo. Aleluia. A irmã olhou para mim e falou assim: sei que Deus é contigo. Aleluia. Sabe qual é? É que seu adversário, ele precisa ver um fruto em você. Ele precisa entender que Deus está em você, para ele bater na tua porta e dizer: ora por mim, fala para Deus por mim, pede para Deus abrir as comportas do céu, porque eu vi que Deus é contigo. E além disso, ele vai dizer: eu quero fazer aliança com você. Além de irem te procurar, vão querer aliança com você. Eu falei ali com a irmã, falei: irmã, sabe por que muitas pessoas deixam de vir à igreja? Porque os crentes falam da igreja para quem é ímpio. Antigamente as pessoas ficavam de portas fechadas, o que se reunia dentro de casa. Meu marido, antes dele ser diácono, eu já cheguei aqui como missionária, ele ainda não era diácono. Mas todas as reuniões de obreiro, eu nunca falei nada para ele. Se tinha quebra-pau, que às vezes tem. Tinha lá, como vai reunião com uma bênção? Porque eu preciso preservar. Sabe por que muitos homens e mulheres hoje são indisciplinados? Porque às vezes a mulher tem uma língua grande, às vezes é o homem. Ficou lá, pô. Eu era do pastor Marcos, ele sabe disso. E às vezes a gente... Aí eu falava, aí depois terminava, se abraçava: te amo, viu? Eu falei: também te amo. Mas você quebrou comigo hoje. Porque eu também dei vacilo. Porque todo o líder que não corrige, ele não ama. Mas o que corrige, ele ama. Não, missionária, você tem filho? Você não corrigir seu filho, então você não ama. É mesmo. Aleluia. Você só cuida de quem você ama. Aleluia. Quando você conhece a palavra, você entende, fica mais fácil. A gente que complica tudo. Aí ele fala assim: ó, Deus é contigo. Haja agora um juramento entre nós e ti. Façamos aliança. Jura que nos não nos fará mal, como também não te havemos de tocar. E como fizemos somente o bem, te deixamos ir em paz. Tu és agora um abençoado do Senhor. Eu sou muito cara de pau, viu? Eu li aqui, eu até marquei, tá aqui marcadinho. Eu falei: eles são muito cara de pau. Porque eles esquecem. Tu és agora o abençoado do Senhor. Me expulsou do lugar, mandou embora, disse que eu estava prosperando demais, disse que eu estava ficando grande e que eu precisava ir lá pro vale. Agora eles veem que Deus é comigo e ainda diz: nossa, tu és realmente abençoado do Senhor. É isso que o nosso adversário tem que ver, que somos abençoados. Então a sua semente vai começar a florescer quando você obedecer a palavra do Senhor. Você vai dizer assim: ninguém me ama. O Senhor é teu pastor e de nada tu tem falta.
Ah, uma vez eu fiquei com a mente assim pensando, ninguém gosta de mim. Aí o Senhor fala assim, a minha graça lhe basta. Aí você vai dizer, ah, Senhor, que eu não tenho um plano de paz e não de mal para você. Tudo Deus vai te dar uma resposta. Ah, Pedro, não, levanta-te, anima-te. Não temas, eu sou contigo. Esforça-te, tem de bom ânimo. Eu venci, tu vencerá. Ah, mas eu não tenho. Tem sim autoridade, porque soprou sobre ti o Espírito Santo. E falar no meu nome coisas maiores do que a minha. Ah, Senhor, tu está me deixando só. Não, tem o Espírito Santo que com gemido inexprimido leva o Pai a minha e a tua petição. Então tu não está só. Descansa o teu coração. Deus tem uma obra contigo, varão. Eu não te conheço, nunca te vi. Deus tem algo contigo tremendo. E o que Ele tem contigo, de onde Ele te tirou, e a história que Ele tem feito na tua vida. Como esse rolo aí, porque eles dentre a tua parentela vão ver o brilho do Espírito sobre você. Não bote limite no que Deus já determinou sobre você. Porque eu vejo você ministrando a palavra. Eu vejo você falando com eloquência. Eu vejo o Espírito de excelência descendo sobre você. Abrindo o teu entendimento. Abrindo sabedoria sobre você. Lavando e cantar a baixaia. Ele diz assim, desce mais um pouco. Busque mais. Mas eu tenho buscado. Deus está dizendo, busque mais. Porque o que eu tenho para você é para transportar. Assim diz o Senhor. Eu sei que essa igreja é pautada dentro da palavra. E ai de mim que não prega a palavra neste lugar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu vejo aqui vasos emborcados, sementes que estão secas. E que você diz, não vai mais acontecer. E Deus manda te dizer, desentulhe um poço que entulharam sonhos esquecidos. Elevando a baixada da bandeira baixa. Glorifique nesta luta. E peça para Deus deixar seu ouvido altivo para ouvir a você. Peça para Ele te dar esse. Que nos não nos fará mal, como também não te havemos de tocar. E como fizemos somente o bem, te deixamos ir em paz. Tu és agora um abençoado do Senhor. Eles são muito cara de pau, viu? Eu li aqui, eu até marquei, tá aqui marcadinho. Falei, eles são muito cara de pau. Porque eles esquecem. Tu és agora o abençoado do Senhor. Me expulsou do lugar, mandou embora, disse que eu estava prosperando demais, disse que eu estava ficando grande e que eu precisava ir lá para o vale. Agora eles veem que Deus é comigo e ainda diz, nossa, tu és realmente abençoado do Senhor. É isso que o nosso adversário tem que ver, que somos abençoados. Então a sua semente vai começar a florescer quando você obedecer a palavra do Senhor. Você vai dizer assim, ah, ninguém me ama, o Senhor é teu pastor e de nada tu tem falta. Ah, uma vez eu fiquei com a mente assim pensando, ninguém gosta de mim. Aí o Senhor fala assim, a minha graça lhe basta. Aí você vai dizer, ah, Senhor, que eu não tenho um plano de paz e não de mal para você. Tudo Deus vai te dar uma resposta. Ah, Pedro, não, levanta-te, anima-te. Não temas, eu sou contigo. Esforça-te, tem de bom ânimo. Eu venci, tu vencerá. Ah, mas eu não tenho. Tem sim autoridade, porque soprou sobre ti o Espírito Santo. E falar no meu nome coisas maiores do que a minha. Ah, Senhor, tu está me deixando só. Não, tem o Espírito Santo que com gemido inexprimido leva o Pai a minha e a tua petição. Então tu não está só. Descansa o teu coração. Deus tem uma obra contigo, varão. Eu não te conheço, nunca te vi. Deus tem algo contigo tremendo.
E o que Ele tem contigo, de onde Ele te tirou. E a história que Ele tem feito na tua vida. Come esse rolo aí. Porque eles, dentre a tua parentela, vão ver o brilho do Espírito sobre você. Não bote limite no que Deus já determinou sobre você. Porque eu vejo você ministrando a palavra. Eu vejo você falando com eloquência. Eu vejo o Espírito de excelência descendo sobre você. Abrindo o teu entendimento. Abrindo sabedoria sobre você. Lavando e cantar a baixaia. Ele diz assim: desce mais um pouco. Busque mais. Mas eu tenho buscado. Deus está dizendo: busque mais. Porque o que eu tenho para você é para transportar. Assim diz o Senhor. Eu sei que essa igreja é pautada dentro da palavra. E ai de mim que não prega a palavra neste lugar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu vejo aqui vasos emborcados, sementes que estão secas, e que você diz: não vai mais acontecer. E Deus manda te dizer: desentulhe um poço que entulharam, sonhos esquecidos. Elevando a baixada, elevando a baixada. Glorifique nesta luta. E peça para Deus deixar seu ouvido altivo para ouvir a você. Peça para Ele te dar espírito de discernimento. Aleluia. Eu sinto a presença do Senhor aqui. Lemando como anabraçude, como anabraçai. Eu sinto a presença do Abamai aqui nesse lugar. Falando como anabraçu. Manda mensagem para aqueles que tem muitos tempos que não vêm mais à igreja. Alabando, porque você é um poço que transporta. Aleluia. Esquece o que passou e vem o que a palavra está dizendo. Tu és uma bênção. Vimos que Deus é contigo. Elevando a baçai, elevando a baçu de promanaço e de cantarai. Clamando o comando fechou. Abre, continua abrindo a tua boca naquele lugar onde tu estuda, filho. Continua, porque tu és diferente lá naquele decreto. Elevando a baçu, tu és diferente. Usa o teu inglês. Levando a baixai, porque tem tanta corrente naquele lugar, tanta opressão. Há uma cura e cantarabacê sobre os teus pensamentos. Alabaxai, ai, eu sou esquisito, tem algo diferente. É Deus te dizendo: tenho eu algo contigo, tenho eu as nações. Alabandacando, eu vou te formar na terra e quero te formar também
Senhor. Ele levantará. Não ouça aquelas vozes, porque não é minha. Alabanda cantaraia. Ele levantará baixai. Há uma figueira que balançou nesse lugar. Aí Deus está dizendo assim, ó. Ainda querem balançar mais um pouco e tirar alguns. Mas Deus diz assim, ó. Tu és desse lugar. Fica aonde eu liberei a palavra sobre você. Meu Deus. Ai, Espírito Santo. Aramando comandada chá. Irimando comandada sude comandada chá. Elevando comandada sua. Aí, general de guerra está aqui. Elevando comandada cora, abassai. Elevando comandada sua. Alabandaraba chega. Recebe aí renovo. Recebe aí renovo. Recebe a visitação do Senhor. Elevando comandada sua. Eu vou deixar você glorificar em 2 minutos. Ai, eu já olho, já entrego aqui. Elevandará sua e comandada cheia. O Espírito da revelação está aqui. Ele está abraço. Recebe aí renovo. Fala em línguas diferentes. Fala com o céu. E o céu fala contigo. Ele xarabandarai. Alabraçu. Elebra canto e deprou. Alabraçai. Espírito da decomalaia. Elebanda canto. Elebanda abraçu. Eu profetizo cada cadeira dessa. Vão voltar de cantar. Abraçai. Elebraçu. Alabraçai. Porque aqui não foi o homem que abriu. Quem abriu aqui foi o Senhor. Elebanda abraçai. Não sei porque o Espírito está falando isso. Elebanda abraçai. Alabra cantarai. Fala com o pai, fala com o pai, fala com o pai, fala com o pai. Recebe aí, ó. Poder. Relebrar sui. Alamando coma nas. Relebra chu. Aí cantará na sua deprou. Relevando canto. Recebe aí, ó. Recebe o renovo nessa noite. Recebe a minha mão poderosa. Porque eu sou Deus que faço nesse decanto. Sou eu que ando nesse derranto. Descansa em mim. Espera em mim. E continua clamando o meu nome nesse lugar. Oh, Espírito Santo, Deus. Oh, Espírito Santo, fica de pé. Aleluia. Espírito Santo. Oh, Deus, eu estou sentindo tanto a presença do Senhor. Ah, Senhor, um poço de águas vivas descendo aqui. E do teu interior influirá um rio de águas vivas. Está fluindo um rio de águas vivas. Rio de águas vivas. Aleluia. Ó Deus amado, Deus querido, Deus poderoso. Ó Deus, eu sei que o Senhor falou em cada coração nesta noite. Senhor amado e querido, eu sei que tu palestrou, eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu não ouvi nada, eu não conversei com ninguém, mas o Espírito que é o dono desta obra sabe, porque o Senhor deu esta palavra. Ó Deus, eu quero te apresentar a vida da tua igreja nesta noite. Quero te apresentar a vida de cada irmão, Senhor, nesta noite. Eu quero te apresentar a vida de cada casal, de cada jovem, de cada criança, de cada irmão, Pai, que está aqui. Ó Deus, eu quero te apresentar a vida dos dirigentes desse trabalho. Ó Deus, vai visitando a tua filha, o teu servo. Ó Deus, vai tomando nas tuas mãos. Toma o lar dele, toma a casa, Pai. Eu quero te louvar nesta noite. Eu quero bendizer o teu nome nesta noite. Eu quero declarar as mansões celestiais que há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Passa sangue no suprar das portas. Passa o
todos os dias, para que o Senhor, meu Pai, continue cumprindo a tua palavra. Nós glorificamos o teu nome, engrandecemos o teu nome. A cada lágrima derramada nesta noite, vem com o teu ódio colhendo a cada limitação que o adversário tentou colocar, seja dissipada agora. Vai dando força, vai renovando, vai fazendo, Pai, o extraordinário. Faz o que é improvável, o que é impossível. Eu te entrego, ó Pai, em nome do teu Filho amado, diante da tua presença e da tua gloriosa palavra. E assim eu te louvo e te agradeço. Aleluia. Te adorar eu quis sustentar-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvarei meio às tentações. É mais que estratégia. Aleluia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Mais uma vez, te adorar que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvar. Aleluia. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas que esse deserto vai chegar a Deus. O Senhor está adorando a ti. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer essa oportunidade. Aplaude. Quero agradecer mais uma vez a igreja por mais uma vez estar aqui ministrando a palavra. Confesso que a próxima eu vou contar a minha bênção, o meu testemunho. Quero agradecer a vocês também, antes de eu entregar, que abençoou o geladinho. Vocês vão entender quando eu voltar aqui para contar o testemunho que Deus fez. E vocês vão dizer assim: eu faço parte dessa história. E eu estou prefaciando ainda o livro, que esse livro está nascendo diante dessa luta, dessa prova. Deus me deu esse livro e estou terminando algumas páginas. Em nome de Jesus, futuramente, talvez até o final do ano, eu já venho com ele aqui. Que Deus me deu esse presente, além de tudo. Foi tudo que aconteceu e eu vou estar aqui. Então, quero agradecer a vocês, cada um que contribuiu e que tem contribuído para que esse milagre acontecesse na minha vida. Diante de um diagnóstico que não daria certo. Mas Deus, Ele é fiel e a palavra dele é poderosa. Por isso que eu falo, vale a pena obedecer. E se você obedece, o Senhor vai cumprir. Então essa igreja faz parte. É uma das igrejas que mais me abençoou no geladinho. Todas as igrejas, até lá da de Housing também. Missionária vem, traz geladinho. E não sabendo que é uma semente que vocês me ajudaram para que eu pudesse fazer o que eu precisava fazer, porque eu não tinha condições nenhuma. Mas Deus, Ele é fiel. E Ele é poderoso. E assim eu quero agradecer, meu marido está chegando. E agradecer mais uma vez. E os aplausos glorificam o Senhor.